Olá, meu nome é Diniz. Meu nome é Margarida. Estamos em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Mundo Segal. Muito bem, por que nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal de São Paulo? Primeiramente porque é muito fácil vir até a fachada de um órgão público e fazer um vídeo, né? Então, assim, estamos bastante preocupados com a postura do Wagner Maia, que se mudou para Brasília e está fazendo alguns vídeos lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na fachada, né, desses órgãos, desses poderes, melhor dizendo, e dizendo que a intenção dele é reivindicar isso, aquilo, outro, representar a pessoa com deficiência visual. E eu queria mostrar que a coisa não é tão simples assim, né? O Wagner não está lá porque eu ou quem quer que seja o elegeu. Ele está lá por livre e espontânea vontade, por iniciativa própria. Ele alega que as entidades não fazem nada pela pessoa com deficiência visual. Pois é, e aí as entidades não fazem nada, vai lá o Wagner então salvar a pátria, né? Ele desconhece a história da defesa de direitos das entidades. Ele desconhece que a Organização Nacional de Cegos nasceu em 2009 por meio da fusão de duas entidades nacionais que havia, que era a FEBEC e a UBC, duas entidades com história. A ONCB em 10 anos já fez muita história. Ele desconhece que a Lei Brasileira de Inclusão foi feita, foi desenhada, foi construída ao longo de 15 anos pelas entidades, pelos movimentos sociais em conjunto com o Poder Legislativo, né? Primeiro foi um projeto do senador Paulo Paim, depois passou pela hoje senadora Mara Gabrilli, depois foi para o senador Romário, que à época era senador, e finalmente foi promulgado em 2015. Essa é a nossa maior conquista, mas temos também a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi também o resultado de um trabalho árduo das entidades, né? Outro argumento dele é que as entidades defendem apenas os próprios interesses. Pois é, quais são os interesses das entidades, né? Uma entidade que presta serviços, que presta atendimento para pessoas com deficiência visual, ela precisa atender os interesses da pessoa com deficiência visual, e é isso que acontece de fato, tá? Agora, o que existe aí uma grande confusão é em relação ao nosso modelo de representatividade, porque nós temos as entidades de base, que a gente chama, que é Laramar, Dorina, a Devipar, Instituto Paranaense de Cegos, a Devibel, Benjamin Constant, enfim, entidades que prestam serviços diretamente à pessoa com diretamente à pessoa com deficiência, exatamente. E temos a ONCB, que é uma, entre aspas, entre muitas aspas, uma federação. Ela congrega entidades, ela não congrega pessoas. Quando foi feita a reforma estatutária para definir, porque alguém trouxe essa discussão para que a ONCB agregasse pessoas também no quadro de associados, uma única pessoa votou favoravelmente, todos os demais votaram contra para que a ONCB continuasse sendo uma entidade de entidades. Então a ONCB ela representa realmente as entidades, mas tudo de uma maneira bastante transparente, de uma maneira bastante discutida, sempre muitos debates, muitas discussões que fazem com que as deliberações tenham um cunho democrático muito forte. Sobre a reforma da Previdência, ele também fala que as entidades de pessoas com deficiência visual nada fizeram em relação à reforma da Previdência para ajudar a pessoa cega. Pois é, mais uma falácia, mais uma demonstração de que ele realmente não conhece não só a história de defesa de direitos, como o cenário que nós vivemos hoje, né? O vice-presidente da ONCB, o primeiro vice-presidente, que é o Beto Pereira, faz parte do Conselho Nacional de Assistência Social, ele é um dos conselheiros pela ONCB, e eu achei então por bem consultar o Beto em relação a essa questão da Previdência e a outras ações da ONCB também. Vamos ver o que ele nos diz sobre isso.
Ô, Diniz, a ONCB tem parecer, tem notas técnicas elaboradas, tem textos, alguns vídeos, fotos, falo alguns porque a gente não dá conta muitas vezes de desempenhar a ação e ao mesmo tempo de divulgá-la, e para divulgar é preciso clareza, é preciso respeito com quem vai acessar essa informação, não basta falar por falar. Nós temos promovido diálogos com senadores, deputados, gestores, ministros, instituições, empresas responsáveis, de forma apartidária, de forma crítica, mas sempre de forma muito propositiva. Temos também realizado inúmeras falas no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, da Assistência Social, da Saúde, das mulheres, juventude, dentre outros espaços, tudo com muita responsabilidade e com muito respeito. A questão da reforma da Previdência, o BPC, a questão do modelo fásico é preocupante, não é clara, representa sim, ou pode representar um retrocesso. Temos atuado na questão das máquinas de cartões, touchscreen, a inacessibilidade, né, dessas máquinas touchscreen, a questão do passe livre interestadual, das pessoas cegas e baixa visão acompanhadas de cães-guias, e estamos à disposição sempre para responder às questões, às dúvidas, e sempre convidando para que as pessoas acompanhem mais de perto o nosso trabalho, que é um trabalho complexo, porque a gente trabalha, a gente atua com muito respeito e com foco na pessoa com deficiência, na defesa de direitos do nosso segmento, porque a gente também é pessoa com deficiência, a gente sabe o quanto as políticas públicas impactam no dia a dia e o quanto é preciso atuar com responsabilidade, com respeito e com foco nas questões. Um abraço. É isso aí, então a gente percebe que a ONCB tem sim um campo de ações muito abrangentes, né, extremamente abrangentes, e que abarca também a reforma da Previdência, o passe livre e tudo que diz respeito a nós com deficiência visual. Outro argumento mentiroso, com o único objetivo de atrapalhar um trabalho árduo, é quando Wagner Maia fala que as manifestações da rodoviária sobre o passe livre interestadual foram badernas. Eu presenciei a manifestação de Brasília e a manifestação aqui de São Paulo na rodoviária de Tietê. Foram manifestações organizadas, todo mundo falou com disciplina, e dessas manifestações saíram conversas, atas que geraram um segmento pelo passe livre interestadual. Em relação à manifestação daqui de São Paulo, que eu também estive presente, o profissional da Agência Nacional de Transportes Terrestres recebeu, no momento da manifestação, que foi um sábado à tarde, ele recebeu o coordenador da manifestação, que foi o Cássio Santos. Dali ficou então muitas aberturas para que isso continue sendo discutido até que se resolva o problema. Então a gente não pode falar, manifestação X foi uma baderna. Cara, toda manifestação precisa ser respeitada e vista como algo que vem para construir. Essa manifestação de São Paulo teve pessoas de Porto Alegre, de diversas cidades longe aqui de São Paulo, a de Brasília também, certo, né? Certo, bastante Você, gente. inclusive, foi daqui Estive a Brasília. Lá em Brasília. Exato. Então, foi tudo organizado. E ele alega também que os dirigentes das entidades tiveram o patrimônio vertiginosamente aumentado. Pois é, ele não fala quem são esses dirigentes, como ele conseguiu essa informação, porque é preciso uma quebra de sigilo fiscal, né, para saber quem são essas pessoas que tiveram o patrimônio ganho dessa maneira vertiginosa. Quais são as entidades? Então, assim, o que eu percebo é um oportunismo, é uma tentativa de atrair pessoas com um discurso inflamado. O Wagner não tem realmente representatividade, nem respaldo, tá? O que ele está fazendo é a mesma coisa de qualquer um de nós ir a Brasília e dizer: não, eu não concordo com esse modelo político que existe, eu vou derrubar o Bolsonaro e eu vou ser o presidente no lugar dele até que as coisas se resolvam. Gente, isso só acontece em situações de calamidade, como está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, que é uma situação gravíssima, super delicada, tá? Então, ninguém questionou nas nossas
últimas eleições de 2018, ninguém questionou o nosso modelo de eleição, de governo, se vai continuar sendo parlamentarismo ou não. Ninguém questionou isso, as pessoas disputaram arduamente, mas disputaram. Agora, por que tem algumas pessoas que questionam o nosso modelo de representatividade e não propõem nada melhor? Essa é a questão. E você que se interessa pelas entidades de pessoas com deficiência visual, procure participar, ler sobre elas, se inteirar dos fatos, do trabalho que está sendo feito. Porque todas as entidades divulgam relatório de atividades. Esses relatórios contêm tudo que a entidade está fazendo. Então, antes de falar que a entidade X ou Z não está fazendo isso ou aquilo, nós precisamos, no mínimo, ler esse relatório, conhecer todo o conteúdo dele, para saber se realmente não está fazendo mesmo, né? Bom, é isso. A gente não quer deixar o vídeo mais longo. Curta o vídeo, compartilhe, assine o nosso canal e a gente segue. Valeu! Mensagem de Feliz Ano Novo para 2019 da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Em nossos primeiros 10 anos, estivemos presentes em todas as discussões em âmbito nacional que trataram não apenas da deficiência visual, mas de todas as deficiências. Nos estados e nos municípios, nossas instituições afiliadas realizaram milhões de atendimentos de habilitação, reabilitação e ações de defesa de direitos de pessoas cegas ou com baixa visão. Por todo o país e também no exterior, nossos diretores, conselheiros, secretários, assessores técnicos e delegados atuaram de forma voluntária a fim de garantir e ampliar os direitos de um segmento composto por cerca de 7 milhões de brasileiros. Somos a ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, um coletivo que acredita no potencial humano, na importância do diálogo, sempre com a certeza que ainda temos muito por fazer. Que venham mais 10 anos. Assinado, a diretoria.